Então, vamos começar falando, lógico, estrutura de concreto armado. Então, muitas vezes, a gente vê na faculdade, mas por não gostar ou por, às vezes, não nos interessar, a gente não aprofunda bastante. E nessa aula eu vou tentar ser breve, mas, ao mesmo tempo, sendo breve, aproveitar esse tempo para ensinar os conceitos básicos necessários para a gente dimensionar uma estrutura em concreto armado. Só gostaria de um retorno aí, está todo mundo me ouvindo tranquilo, né? Ah, sim, a Álvaro respondeu, sim, pronto. Então, vamos lá. As diretrizes da durabilidade das estruturas de concreto. A estrutura, antes de iniciar o projeto em si, lógico que a gente recebe um projeto arquitetônico, mas antes de sair lançando, eu vou botar aqui o pilar 19 por 19, 20 por 20, 15 por 30, é necessário analisar a consistência, a diretriz da durabilidade das estruturas em concreto. O que é? Consistência na capacidade da estrutura resistir influências previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural. Como é que o autor do projeto estrutural ele vai definir esses parâmetros? Tudo de acordo com a norma, que a norma que a gente utiliza é a 6118. Eu estou com ela aqui também aberta, a gente vai percorrer junto com ela. Então, a primeira coisa eu analisar é a classe de agressividade ambiental, CAA. O que a gente tem que analisar nessa primeira parte? Vamos supor, vocês aí, a maioria acredita que moram em Salvador, né? E eu já sou do interior, já são parâmetros diferentes para fazer um projeto estrutural. Aí em Salvador, em alguns lugares, aqui ó, regiões urbanas. Então a gente tem uma classe de agressividade moderada. Então risco de deterioração da estrutura pequeno. Mas a gente vai aprofundando e olha, forte, onde tem perto da marinha, respingo da maré. Então, regiões industriais, no caso, me corrigindo, respingo de maré, já é o nível 4. Então, antes de mencionar, a gente tem que olhar em que região eu estou. Qual é a classe de agressividade ambiental onde eu vou construir esse projeto? Por muitas vezes eu posso estar aqui em Bititá, que é a minha cidade, 500 quilômetros de Salvador, mas eu vou fazer um projeto lá de São Paulo, eu tenho que analisar qual é a classe de agressividade, que a partir desse dado eu começo a saber o cobrimento da minha estrutura. Então, passando aqui, se todos entenderam, ou então depois a gente deixa para a parte das perguntas, mais tarde, eu vou aqui explicando aos poucos, e o que faltar aí vocês me perguntam. Então, a gente tem que saber qual cidade eu estou. Se essa cidade é uma... Ok, eu moro em Ibititá, região urbana, só que eu posso colocar como uma região rural, porque a classe de agressividade aqui é insignificante. É bem longe do mar, não tem indústrias por perto, então eu utilizaria a classe de agressividade 1. Já para Salvador, 2, podendo ser até 3, e até 4, dependendo dos riscos. Passando aqui. Então, a partir eu já sei agora qual é a classe de agressividade ambiental onde eu vou fazer aquele projeto. Então, eu preciso saber a correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Lógico, porque o concreto ele tem que ser, não pode ser um concreto poroso, não pode ser um concreto que vai retrair muito. Então, eu tenho que saber qual a qualidade do concreto que eu devo utilizar. Aí a parte dos tecnologistas do concreto. Então, na tabela 7.1, que eu extraí lá da norma, correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto, na tabela 7.1, o que é que ela diz? No caso, vamos supor que a gente está em Salvador. A classe de agressividade, 2. A relação água-cimento, ok, vocês estão vendo, tipo CA-CP, CA-CP. Eu não vou entrar no mérito do CP, que é o concreto protendido. Nós estamos trabalhando aqui com concreto armado, então vamos analisar somente esse CA.
Então, eu estou em Salvador, eu defini aqui, eu estudei, fiz o estudo, a classe de agressividade ambiental é 2. Então, para o concreto armado, eu tenho que fazer uma relação água-cimento de 0,60. O que é a relação água-cimento? É a relação em que somente você vai pegar a quantidade de água dividido pela quantidade de cimento que você está utilizando numa porção de concreto. Vamos dar um exemplo aqui, eu estou utilizando para um saco de cimento. Um saco de cimento nós temos 30 quilos. E, então, eu vou fazer uma mistura. Então, para ficar uma relação água-cimento de 0,60, eu teria que ter o quê? 50 litros de água? Que 30 dividido por 50, vocês fazem a conta aí, eu acredito que é isso mesmo. 30, vou fazer aqui agora, dividido por 50. Isso. Eu teria que ter, para cada saco de cimento, 50 litros de água, que corresponderia a essa relação água-cimento. Ah, Lua, mas você aí é da classe urbana? Então, classe rural, eu utilizaria 0,65. Aí, a depender, se vocês observarem, a depender, quanto mais agressivo o ambiente é, menor é a relação água-cimento. Então, vamos agora a correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal, que essa é uma parte bastante importante que muitas vezes a gente percebe. Muitas estruturas aí com aço exposto, estrutura já com aço todo deteriorado, não tem mais, às vezes não tem mais vida naquela estrutura. Inclusive aqui na minha cidade eu peguei uma laje para fazer uma reforma e eu olhei para fazer a reforma ia gastar mais do que quebrar e fazer outra. Eu preferi quebrar, porque aqui o pessoal não respeita nem 1 centímetro de cobrimento. Então vamos analisar aqui de acordo com essa tabela 7.2, tabela da norma. Ela diz o quê? Estamos trabalhando na classe de agressividade 2. Então, para a classe de agressividade 2, estrutura de concreto armado, nós percebemos o quê? Que para pilar e viga, temos que ter um comprimento nominal de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. E para a laje, 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Então, essa é a parte interessante da gente entender qual é a classe de agressividade, para entender qual é a relação água-cimento a ser utilizado no concreto e para ver qual é o comprimento dessa estrutura. Eu vou aqui abrir o Weberg aqui, eu estou com um projeto, vou até, deixa eu fechar aqui, mostrar o 3D aqui do projeto para vocês. Estou aqui com esse projeto já pronto, já foi feito o projeto, já está todo em análise. Então eu venho aqui em estrutura, muitos aí podem não ter mexido no Weberg, mas vocês já vão se familiarizando, que no futuro aí a gente vai lançar um curso e um sobrado, inclusive o sobrado do projeto arquitetônico que vocês adquiriram. Vamos lá. Eu estou falando de cobrimento, eu venho aqui materiais e durabilidade. Se vocês observarem, ó, classe de agressividade 2, moderada. E eu vou deixar aqui 2. Vamos supor que a classe de agressividade, quando a gente olhou lá, tem que ter um cobrimento de 3. Vamos olhar aqui. Cobrimento de 3 centímetros para vigas e pilares. Então, eu vou aqui só modificar. Eu vou colocar 2,5, 2,5, só para efeito de teste. E uma coisa que eu não comentei aqui dessa tabela, me desculpe, aqui na classe do concreto, a gente também tem que analisar um concreto armado, para a classe de agressividade 2, ele no mínimo, ele tem que ser um concreto de FCK de 25 MPa. Não adianta eu chegar na obra, olhar, analisar tudo e falar, não, eu não vou seguir isso aqui não. Eu vou colocar um concreto de 20. O mínimo é 25, a gente pode utilizar 30, 40, mas o mínimo a utilizar é um concreto de FCK de 25 MPa, que é a resistência que a gente vai utilizar para dimensionar a estrutura. Comparando comigo, poderia utilizar o de
20 MPa, mas eu gosto de utilizar a partir de 25 para concretos estruturais. Então, feito esse comentário, voltando aqui para o Eberic, logo que eu estou usando a classe de agressividade 2, eu vou desmarcar essas duas opções, depois vou explicar elas, e vou colocar aqui a viga de C20. Vou colocar aqui, vou dar um OK. Existem 4 problemas nas propriedades definidas. Eu quero verificar. O que ela está falando? Resistência do concreto insuficiente para a classe de agressividade definida. Que eu utilizei o de, aqui ele está em quilogramas centímetro quadrado, eu utilizei o de 20. Ele está me dizendo, a norma indica 25 MPa. Então, eu não posso pular a lei. Aqui, o cobrimento das peças, porque eu mudei lá, e está dizendo aqui, é 2, aqui, está de 2,5, mas o mínimo tem que ser 3. Então, eu vou lá, marco tudo, corrigir, OK. Ele já coloca tudo OK. Tem um lugar da norma, eu acabei esquecendo onde está, mas ela diz, se o seu concreto for rigorosamente bem dosado, às vezes quando você pega já pega industrial, um concreto usinado, você pode reduzir para 5 milímetros. Ou seja, se você tem um concreto bem preparado, um concreto usinado, em que você sabe que vai dar aquela resistência que você pediu, você pode tirar 0,5 centímetros desse cobrimento. Exemplo aqui nessa viga, continuando. Aqui está 3 centímetros. Eu vou colocar 2,5. Vocês observaram que deu erro. Agora eu vou botar controle rigoroso, considerar redução do comprimento. OK. Não deu erro. Porque eu estou dizendo ao programa que eu vou ter um controle rigoroso. Mas para efeito de projeto, aqui principalmente no interior, dificilmente a gente vai ter um controle rigoroso do concreto. Então a gente, ele vai pedir para mudar. Existe esse problema. OK. E outra coisa aqui que eu não comentei, estrutura de fundação e arranque de pilar, por estar em contato com o solo, o mínimo exigido, 4,5. 4,5. Eu coloquei 5 para fechar um valor inteiro. 4,5. Se eu colocar um valor, vou botar aqui 4. OK. Aqui ele vai dizer de novo, cobrimento, tenho que corrigir, porque não está de acordo com a norma. Entenderam aí? Então, vamos voltar aqui para a nosso slide. Então, pulando aqui as observações, eu tinha colocado controle rigoroso na variação dos elementos de 5 milímetros o cobrimento. Adotar cobrimento 45 milímetros ou 4,5 centímetros para os pilares em contato com o solo, junto com os elementos de fundação. Então, essa é a parte... Com essas pequenas informações, a gente já dá para ter um entendimento. Então, eu preciso colocar um pilar. Se meu pilar aqui ou minha viga vai ser construída aqui na região de Salvador e a classe de agressividade é 2, se eu vou ter 3 centímetros de cobrimento, então eu já entendo mais ou menos qual é a seção que eu tenho colocado no meu pilar. Mas, para frente, nós vamos falar exclusivamente do pilar. Vamos falar agora do estado limite. Nós temos estado limite último e estado limite de serviço. O que é o estado limite último? É onde você vai projetar a sua estrutura. Vou abrir até o Eberic aqui. Naquele estado limite de serviço, detalhamento, análise. Não. Ações. Depois eu comento aqui. Então, no estado limite último é onde eu vou dimensionar aquela viga, vamos botar aqui um exemplo, uma viga, uma laje. E eu tenho certeza que ela não vai cair. Eu tenho certeza que ela vai ficar em pé, porque eu estou dimensionando a minha estrutura de acordo com a norma no estado limite último. Fazer aqui uma pequena diferença, estado limite último e estado limite de serviço, para a gente andar. O estado limite de serviço, como é que a gente dimensiona o estado limite de serviço? Um exemplo, eu sei que aquela laje ali que foi bem dimensionada, aquela viga que foi bem dimensionada, ela não vai cair. Mas quem nunca entrou em um local em que você vê uma flecha, um arco, vocês observem no vídeo aí, na câmera, você tem uma viga assim e ela faz tipo
uma dobra disso para baixo, ela enverga, uma laje também, ela não vai cair, mas ela tem você te traz uma sensação ruim. Então, a gente também, que vai fazer projeto, a gente tem que analisar essa questão também. Se vai causar desconforto aos moradores, se vai vibrar, se você está andando, quantas vezes você anda numa laje, às vezes ela está vibrando, tá aquela sensação que ela vai cair, entendeu? Então, vamos lá. Estado limite último. No item 10.3, vou até abrir aqui, tem 10.3. Vocês podem ficar mandando mensagem aí, qualquer coisa, eu analiso. Ok, voltar. Ok. 10.3. Ok. Estado limite último. Aqui na norma, na página 54. Isso, página 54. Então, aqui ele fala, você vai dimensionar a perda de equilíbrio da estrutura. O que é essa perda de equilíbrio da estrutura? Às vezes, a sua estrutura não vai estar 100% rígida, vamos dizer assim, ela não vai estar no 100% do estado de escoamento, mas ela vai ser bem dimensionada em que, por mais que haja essa perda de equilíbrio da estrutura, pequena, lógico que não pode ter uma perda total, que não vai causar o colapso, você vai estar garantindo que ela vai ficar em pé. Esgotamento da capacidade da estrutura. A gente dimensiona, a gente sabe, quando a gente vê aquela parte do limite de escoamento, até a fase plástica, que ela chega a uma parte que ela deforma e depois ela volta ao normal. Então é isso, a gente tem que garantir isso, que ela, por mais que ela vai deformar um pouco, ela vai voltar ao normal. Ela nunca vai chegar à parte de que ela vai começar a desandar a estrutura. E aqui, acredito que explica até melhor. Está limite de esgotamento de capacidade resistente da estrutura no seu todo ou em parte, devido às solicitantes normais, são as cargas tangenciais, admitindo a redistribuição dos esforços internos, desde que seja respeitada a capacidade de adaptação plástica e admitido, em geral, verificações separadas das solicitações normais tangenciais. Ou seja, a sua estrutura, ela, por mais que ela vai sofrer, ela vai se manter de pé. E nós temos o colapso progressivo. Você vai garantir que não vai ter esse colapso progressivo, porque se a sua estrutura chegar a esse estado, vai cair tudo. Depois volta. Calma aí. Volta. Isso, aqui. Está limite último. Então, ela são definidas em ações. Quais são as ações? Ações permanentes. Valores constantes que agem a vida toda da estrutura. Quais são as cargas? O peso próprio. Você não vai tirar o peso próprio da viga. O concreto tem um peso próprio, tem um peso específico, vai causar um peso próprio. Às vezes as paredes elas podem sair do local, mas a gente calcula como um permanente. Elementos construtivos, que é a parede que eu estou falando. Empuxos permanentes, peso próprio é o principal. E tem estou no costume que está no Word, eu fico rolando aqui. As indiretas, que é a retração, influência do concreto, que é a retração. Por isso que a gente trata bem o concreto, que a gente sabe que tem que molhar, tem que curar o concreto, porque se há perda de água do concreto, ele vai se tornar um concreto poroso, ele vai perder volume. Ele perdendo volume, ele vai perder resistência. Então, há essa ação durante a vida, mas sendo bem tratado, curando no início, os 28 primeiros dias, você vai estar tranquilo. Então, o deslocamento de apoio e imperfeições globais. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui se foi nesse slide. Deslocamento de apoio. Aqui. Imperfeições globais. Eu vou aqui no primeiro. Imperfeições geométricas. Às vezes, um desaprumo. A sua estrutura fica dessa forma. Pode ser causada pelo vento, ou pode ser causada por um certo desaprumo mesmo. Então, direta, deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e global, ações variáveis,
direta, ação do vento, que é uma parte variável que o vento ele não é constante, às vezes está de um lado, às vezes está de outra direção. Ações da água. Se vocês observarem, estou colocando aqui a norma na frente, a norma do vento, a norma da água, se vocês quiserem observar direitinho depois. Ações indiretas, variação da temperatura, e ações dinâmicas, como choques, vibrações, às vezes um carro bate na sua estrutura lá, às vezes a vibração, um pequeno terremoto, lógico que aqui no Brasil é difícil. E ações excepcionais são ações que a gente não tem como prever. São ações, como diz, excepcionais. E nós temos aqui uma tabela. Essa tabela aqui retirada da norma, onde no item 11.7.1, vou até abrir aqui, 11.7.1, os coeficientes de ponderação de cálculo, que são essas tabelas aqui. Então, o que essa tabela vai me dizer? A gente que é engenheiro ou arquiteto, deseja fazer projeto, a gente tem que saber entender, porque aqui o próprio programa ele vai fazer essas combinações. Se vocês observarem aqui, olha o tanto de combinação que o programa faz. Ó, a gente tem que fazer isso aqui manual, não demora uma eternidade. Aqui eu estou fazendo estado limite do concreto, estado limite do concreto, estado limite de serviço, raro. Aqui tem todas essas combinações que o próprio programa vai fazendo de acordo com essas informações aqui dessa tabela. Que ele analisa quais são as forças normais, que são as forças permanentes, T de desfavorável, F de favorável. Então, eu vou calcular de forma desfavorável. Vou pegar a força normal, multiplicar por 1,4. As variáveis, vou multiplicar por 1,4. Proteção não entra aqui no caso. E vou pegar a parte de recálculo, multiplicar por 1,2. E temos a tabela também de ocorrências excepcionais. Então, aqui o programa, ele já faz todo esses parâmetros e vai pegar a pior situação e colocar para dimensionar a estrutura. Tranquilo até aí, né, gente? Se você... Vou abrir aqui, ó, peso próprio, desfavorável, 1,3. Aqui, ó, desfavorável, 1,4, que é a parte adicional. Como está na tabela. Acidental, 1,4. Observe aí na tabela. 1,4. 1,4. Então, o programa ele já está com a norma embutida nele mesmo, né? E ele já tem todos os parâmetros para poder calcular. Aí 1,20 desfavorável para variáveis. E a gente vai lá, observa, variáveis 1,20. Então, às vezes a gente pode pegar pequenos projetos, um projeto de forma manual, dá para a gente fazer essas combinações de carga. Eu quero abrir aqui na norma, eu ver aqui a tabela que eu vi. Aqui, ó. FD, que é a força normal, é igual aqui, ó. O 1,4, que é o gama G, vezes FGK, que é a carga, mais. Aí ele vai fazendo todos os parâmetros e vai chegar a um resultado. Eles pegam aqui as piores situações e calculam aqui, vai dizendo onde é que se encontra cada item, o que significa cada item. Então, por isso a necessidade de um programa para agilizar o processo. Passando aqui. Então, nós entramos na parte estado limite de serviço. A gente não repare muito aqui no slide, porque só foi um resumo para eu seguir aqui a aula. Depois eu vou tentar ajeitar, colocar mais informações e passar para a aula, para passar para vocês, se vocês quiserem. Então, estado limite de serviço. E uma coisa que eu esqueci de comentar, tanto no estado limite de serviço como no estado limite último, a gente tem que se preocupar com a vida útil da estrutura. Vem aqui materiais de durabilidade, a parte aqui, ó, fluência. A vida útil prevista, 50 anos.
A gente não pode dimensionar para durar 10 anos. E esses 50 anos, quando a norma diz 50 anos, não é porque vai ser só 50 anos. A partir de 50 anos, ela vai começar a ter as patologias e que a gente vai conservando para durar mais tempo. E uma parte interessante do Eberic aqui, já falando do Eberic, você está com dúvida de alguma coisa, você vem aqui em ajuda. Você clica, ele vai abrir explicando o que significa cada éter. Aqui, vamos lá. Umidade relativa do ar. Ele vai dizer aqui, ó, vai explicar. É utilizado na determinação, parcela resistível, na fluência. Aí vai dizer qual anexo que está lá e vai dizer, explicando o que é vida útil. Vida útil prevista estrutura, utilizada na determinação do valor final do coeficiente da fluência. Então, ele vai explicando cada parte aqui do projeto. Aqui, ó. 28 dias, início do carregamento, que a gente tira as escoras. 70% a umidade relativa do ar, e vai depender de onde você vai estar também. Eu esqueci, eu não comentei aqui, a fluência do concreto você tem que analisar qual a cidade que você vai projetar. Se é uma cidade em que a umidade relativa do ar é baixa, é alta, Salvador é alta, já que na minha cidade normalmente chega a 40%, só quando vai chover que passa, né? Mas normalmente chega a 40%. E aqui nós temos as classes. Ok, o C25, 250 kg força por centímetro quadrado, é 25 MPa. Então aqui vai mostrando tudo. Então vamos voltar aqui para o estado limite de serviço. Estado limite de serviço. O que a gente tem que preocupar? Durabilidade, aparência, conforto e utilização. Então, seguindo esses 4 parâmetros e os parâmetros de estado limite último, você vai ter um projeto excelente, trazendo economia para o cliente e trazendo satisfação também ao cliente. Porque, como eu falei, não adianta você colocar lá um exemplo, minha viga aqui é 15 por 40. Vai passar, mas ela vai ter uma pequena flash. Ela não vai durar muito tempo. A questão de durabilidade ela está muito ligada à questão da classe de agressividade. Por isso que a norma ela preocupa com a questão do cobrimento. Como quem já estudou patologias de concreto, ela começa por conta da entrada de água, entrada de oxigênio no próprio concreto, e não há um cobrimento mínimo exigido por norma, e vai atacando o aço, e o aço começa a expandir, e ele começa a colapsar e vai quebrando o concreto. Então, essa questão de durabilidade está muito ligada ao início de tudo, o anteprojeto, analisar todos os parâmetros de classe agressividade, a relação água-cimento e cobrimento mínimo. E a aparência, como eu comentei antes, não adianta a gente ter uma laje aqui bem projetada, tá ali a laje, só que ela traz um desconforto. Quando a gente olha para a laje está envergada, a laje tem uma barriga, como alguns falam. Você pisa na laje, a laje chega a vibra. Aqui na casa de minha tia, a laje, quando você anda, parece que ela é oca. Vai pisando, vai uma vibração grande. Conforto está muito ligado à questão da aparência também, né? Conforto, a utilização. Então, eu vou aqui abrir aqui, já pulando essa parte, depois volto. Olha aqui o item 11.8.3. Abrindo a norma. 11.8.3. Não abriu? Não é o 11.8.3, não. Não, quero ver essa tabela aqui, 13.3. Tabela 13.3. Estado limite de serviço. Na tabela, são dados valores limites de deslocamento que visam proporcionar um adequado comportamento de estrutura em serviço. Então, eu vou abrir aqui novamente no Eberic e vou mostrar para vocês que o Eberic ele faz todas essas análises. Aqui, ó. Verificação ao estado limite de serviço, é o ELS. Vigas, L sobre 250. A gente vai lá na norma. Vamos olhar aqui, ó.
aceitabilidade visual. Aqui está falando questão de parte visual, né, gente? Então, deslocamento visíveis, elementos estruturais, total, L sobre 250, assim como na norma. Aí colocou lajes, já muro já não entra aqui nesse caso, vigas pré-moldadas a gente não vai comentar aqui. Então, são ações, como a gente classifica aqui, ó, ações quase permanentes, que dura grande parte da vida da estrutura, deformações excessivas, que são as deformações que vão ocorrendo ao longo de vida útil da estrutura. Vibrações, aqui o projeto ele também analisa a questão de vibrações, que é L sobre 350, L sobre 350 aqui, ó. Vibrações sentidas no piso devido à carga acidental. Porque o que é a carga acidental? É a carga que você vai utilizar na sua laje. Um exemplo, sua laje é um quarto, é uma sala, a carga acidental é 150 kg força centímetro quadrado. Se ela já é para uma biblioteca, já é 400. Então, a gente analisa uma norma, que eu vou até indicar aqui, as cargas para poder indicar em projeto. Aqui eu vou ver aqui se eu abro aqui, mostrar para vocês umas vigas. Travou? Não trava não. Vigas. Aqui, ó. Carga, peso próprio. Carga, reação permanente. Carga mínima. Não era isso que eu queria mostrar, não. Enfim, mais para frente eu procuro aqui e mostro para vocês. Então, ó, tem as cargas quase permanentes, frequente, ok, muitas vezes durante o período de vida da estrutura, que são as vibrações, deformações excessivas, devido ao vento e temperatura. E rara, que é a formação de fissura. Dificilmente vai formar fissura, a não ser que seja o problema do estado limite último, que vai destruir o concreto. Beleza? Aí vocês analisam aqui, ó, esses itens, a tabela. Essa tabela aqui da norma que a gente acabou de utilizar, aqui, ó, efeitos estruturais em serviço, efeitos em elementos não estruturais, tá tudo aqui bem definido. Aqui, movimento laterais de edifício. Então, vamos seguir. Então, falando sobre a resistência, a gente falou de 25 MPa, mas a gente, quando vai dimensionar, a gente não considera 25 MPa. A gente vai calcular a resistência com FD, que é igual a FCD. O que é isso que eu quero dizer? Por exemplo, um concreto de 25 MPa, se eu dividir ele pelo gama C, que é o coeficiente de minoração e majoração do aço, que é do concreto, ok, combinações 1,4 normais, tá vendo? E do aço é 1,15. Então, o coeficiente de minoração eu vou lá, divido por 1,4. Está dando 17,85. Então, ao invés, quando eu coloco no programa 25 MPa, ele não vai calcular minha estrutura com 25 MPa, ele vai calcular minha estrutura com 17,85 MPa, porque ele já identifica, pode ser que esse concreto não chegue a 25 MPa. E quem sabe esse concreto fique em 20, em 18, em 23. Então, ele minora a resistência e majora a solicitação. Um exemplo, vou dar aqui, tem o seu pilar lá, sua viga está recebendo, pilar está recebendo 1.000 toneladas, mas na hora do cálculo, você não vai calcular com 1.000 toneladas. Você vai multiplicar esse 1.000 toneladas por 1,4, que vai dar 1.400, ou seja, você aumenta a carga que vai receber e diminui a resistência daquele seu concreto, que pode, às vezes, por ser bem dosado, ele pode dar até mais de 25 MPa. Mas, por segurança, a norma já entende. É melhor fazer isso. E quem somos nós para poder discutir com a norma em que o pessoal já revisa sempre, que essa norma é revisada de 2014. Tínhamos a norma antiga de 2003, e agora essa é de 2014. Quem sabe que tem algumas revisões, mas muda pouca coisa. Então, a gente tem que entender que
para que sua estrutura fique bem dimensionada, você tem que agir de acordo com as normas. E se você for fazer um cálculo manual, que às vezes acontece, você não está com software lá, você não tem como, você não sabe ainda utilizar, mas você tem as ferramentas como Excel, você vai fazendo os cálculos e vai identificando os problemas e vai resolvendo. Então, aqui como eu coloquei, FD igual a FCD, que é a resistência de 28 dias. Eu coloquei aqui o item 12.4.1. Vou analisar aqui. Item 12.4.1. 12.4.1. Ok. É a tabela mesmo. Valores para verificação no estado limite último. Já voltamos para o estado limite último, porque a gente está calculando aqui a estrutura. As flechas quando a gente analisou, quando eu coloquei aqui L sobre 250, L sobre 350, ali é o estado limite de serviço. E o cálculo em si é o estado limite último. Então, para as cargas normais, 1,4 e 1,15 para o aço. E a gente minora também o aço. Um aço ele tem resistência, o CA50 é de 500 MPa, transformando para quilograma força por centímetro quadrado, ele dá 50. Só que a gente divide por 1,15, a resistência do aço. 50 dividido por 1,15, a gente vai calcular no projeto com 43,478. Então, vocês observem a norma como ela se preocupa em questão de proteção, porque quando vai ocorrendo algumas catástrofes, alguns projetos mal dimensionados, eles vão se preocupando e vão melhorando a qualidade. E nosso último slide aqui, mas eu vou abrir em outro lugar outras coisas, vou falar sobre dimensões, limite, não é aquela dimensionamento, estado limite último, botei dimensões limites, não é isso mesmo, gente, dimensões limites. Então, falando do pilar, eu vou abrir aqui o item 13.2, para mim, o pilar dessas estruturas convencionais de pilar, viga, laje e fundação, para mim o pilar ele é o mais que dá trabalho para dimensionar de forma manual, ou até mesmo no Excel, assim, ele é mais demorado. A viga é mais simples, a laje também. Vou abrir aqui. Item 13.2.3. 13.2.3. Próximo. Pilar. Eu não anotei lá, eu vou deixar para ler aqui mesmo. O pilar, a norma, ela diz que a seção transversal mínima tem que ser 19 centímetros. Alô, mas eu já vi projetos aí com 15 centímetros, com 14. Calma. Aqui essa tabela ela vai explicar isso. O que eu quero dizer? Um pilar, ele tem que ter 19 centímetros mínimo. Mas, em casos especiais, como aqui fala, em casos especiais, permite a consideração de dimensões até 14 centímetros. Então, a dimensão mínima absoluta, de acordo com a 6118, é 14 centímetros. Ah, Luan, mas a norma de desempenho, a 15575, ela nos permite calcular pilares de 9 centímetros. Certo, mas a gente está falando aqui hoje da norma 6118. Qualquer dia a gente pode discorrer também norma de desempenho e buscar uma aplicação, a junção dessa norma de desempenho com essa, a norma do 6118. E ela não admite uma seção mínima de 360 centímetros quadrados. Ou seja, você tem um pilar. Vou abrir o croquis aqui. Aqui. Você tem esse pilar. Vamos botar aqui o P1. Esse pilar que é 20 por 25. Está bem maior do que a mínima, né? 20 por 25 dá 500 centímetros quadrados. Qual seria a mínima para um pilar de 14 centímetros? 14 vezes 26. Daria 360 quadrados. 14 vezes 25. Já não dá. Então, para um pilar de 14 centímetros, tem que ser 14 por 26 a mínima. Mas como é que a norma ela permite você fazer um pilar de 19 ou de 14, sendo que ela diz que a mínima é 14? É porque ela tem os coeficientes adicionais, que é o gama N.
Se vocês observarem aqui na tabela, ela não vai majorar com 19. Aqui, ó. Vamos pegar aqui um pilar de 14. Lembra que eu comentei com vocês? Tem um pilar lá que recebe 1 tonelada. Eu falei 1.000 toneladas. 1 tonelada força. Só que fosse para dimensionar com um pilar de 19, eu ia pegar e multiplicar por 1,4 e daria 1.400, né? 1.000 vezes 1,4. Só que a norma, ela diz, se você fazer um pilar menor, você tem que adicionar, multiplicar por 1,25. Aí você multiplica por 1,25. Que você vai calcular um pilar que recebe 1.000, ele vai receber 1.750. Porque ele vai ser majorado tanto pelo 1,4 quanto pelo o coeficiente adicional do pilar. E aqui tem a fórmula. O gama N é igual a 1,95 menos 0,05 vezes B. B é essa base aqui. Se vocês substituírem aqui o B, por exemplo, o B do 17, botar 17 aqui, vai dar esse 1,10. Botar o 14, o resultado vai dar 1,25. Beleza, gente? Então, voltando aqui. Armadura longitudinal. O que é armadura longitudinal? São as armaduras na vertical do pilar. São as armaduras que ficam na vertical. E o que a norma diz? Ela diz que temos que ter, no mínimo, 4 barras, um pilar retangular, né? No mínimo, 4 barras de 10 milímetros, ou em polegadas, como o pessoal fala, 3/8. Mas eu já vi muitas construções com 8 milímetros, com 6,3, até com treliças. O pessoal constrói bastante mesmo com treliça, constrói com 8 milímetros, querendo economizar, mas não vai garantir a eles a segurança, não vai garantir toda essa segurança, então a gente tem que analisar bem e dimensionar de acordo com a norma. E aqui as armaduras longitudinais, vou abrir aqui o 17.3.5, item 17.3.5, próximo, cadê ele? 17.3.5.3, 17.5.1. Aqui. Não, aqui não. 7.5.3 aqui. Valores limites para armadura longitudinais de pilares. Aqui temos valores mínimos. O AS mínimo é dado por armadura. A armadura de aço tem que ser 0,15 vezes o ND, que o ND é o FCD, que a gente calculou, que eu falei, é a força que chega no pilar, dividido pelo FYD. O FYD é o valor, como eu comentei também, do CA50, que é o 50 kg por centímetro quadrado, dividido por 1,4, que tem que ser maior ou igual a 4% da área de concreto. E vamos abrir aqui no projeto, falando dos pilares. Vamos lá para esse pilar. Observe aqui. SBUT maior deu 54,50. A gente não vai comentar sobre as SBUTs, mas aqui falando até 80 é uma... Nós falamos um pilar medianamente curto. Aqui a força FD, 12,91 tonelada força. Aqui já é um valor majorado, já está multiplicado pelo 1,4. Não multiplicou pelo gama N, porque se vocês observarem aqui, é um pilar maior que 19 centímetros. Se eu botasse aqui 15, não sei, eu vou calcular aqui, ver se passa. Eu não lembro da força que estava antes. Agora está 15,5, né? 15,5. Vou botar um pilar de 20, foi para 12,91. Se vocês observarem, porque aqui o próprio programa já majorou a carga. A carga com a dimensão mínima de 19 acima, ela vai ser 1. Agora, se eu colocar menor, vai ter o coeficiente adicional que vai calcular e majorar ainda mais essa carga. Aqui, ó, 14. Vou ver se esse pilar passa no 14. Não passa.
Tem que ser a partir de 15. 15. Passou. 15,49. Vou botar aqui do jeito que está. Se vocês observarem aqui, ó, aqui é a taxa de armadura, olha como aumenta. A taxa de armadura está 3,27%. Quando eu coloco para 20, a taxa de armadura cai para 0,63%. Então, uma taxa de armadura bem leve. No caso aqui, está utilizando a seção em 4 barras de 10. Então, o que é que eu quero falar aqui? Eu quero dizer. A área de aço mínima, em valores de percentual, ele tem que ficar em torno de 1%, próximo, um pouco depois, um pouco antes, esse valor que a gente encontrou aqui, que está o 0,63. Se vocês observarem, quanto mais eu exigir do meu pilar, como é que eu exijo esse pilar? Quando eu aumento a carga e diminuo a seção. Vai aumentar a taxa de armadura. Mas aqui, a norma, deixa eu abrir a norma, ela diz que a área de aço máxima tem que ser 8% da armadura de concreto. Ou seja, quando eu calcular minha estrutura, se a taxa de armadura for mais que 8%, ela vai dar erro, ela vai acusar erro. Por quê? Ela não vai ter passagem por concreto, porque ali ela já está utilizando, tem os estribos ainda, o agregado ele não vai passar de forma correta. Então, onde é que a gente define isso? Aqui, ó. Projeto, dimensionamento, pilares, observe aqui, limites, taxa de armadura máxima. Eu coloco como 4%, que é o indicado, colocar como 4%. Mas eu poderia muito bem chegar aqui e mudar para 8%, que é o que a norma diz. Não estaria errado. 4%. Seção transversal mínima, por norma, 360. Se eu botar aqui um exemplo, 350, deixa eu ver aqui se está algum erro. Não calcula, não. Aqui não acusou erro, mas ele não calcula com 350. E o mínimo, 14, como a própria norma indica. Certo? Já estamos finalizando. E eu quero olhar aqui o item 18.4.2 também. Acelerando aqui, 18.4.2. Cadê ele? Armadura longitudinais. Foi o que eu comentei. Ó, o diâmetro das barras longitudinais não pode ser inferior a 10 milímetros e nem a 1/8 da menor dimensão, nem superior a 1/8 da menor dimensão transversal. O que é isso? Você tem um pilar lá a menor seção transversal é 14 centímetros. Você divide por 8. No caso aqui, está em centímetros, vou botar aqui para milímetro. Você pode ter uma barra de até 17,5. Então, no mercado a gente tem a barra de meia, que é a maior. Se você tem um pilar lá você não poderia botar uma barra de 20 milímetros, porque você estaria fora da norma. E a taxa geométrica de armadura deve respeitar os valores máximos e mínimos especificados. Nos 17.5.3 foi o que a gente leu há pouco tempo. Distribuição transversal. Aqui, ó. O espaçamento. A gente vai falar sobre aqui o espaçamento. O espaçamento mínimo entre as faces das barras longitudinais, medido no plano transversal, fora da região de emenda, deve ser igual ao superior ou maior. No caso, 20 milímetros. O espaçamento entre as barras longitudinais mesmo. 20 milímetros, ou diâmetro da barra, 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado. O que eu posso dizer aqui? Você pega um 20 milímetros, se você tem um agregado, uma brita 1 que vai no máximo 19 milímetros, 1,9 centímetros, você pode ter no máximo 1,2, 2,28 centímetros. E aqui diz o quê? Espaçamento mínimo deve ser igual ao superior. Então, no caso, esse aqui, 2,28 já é maior que 2, então a gente vai utilizar 2,28. Entendeu? A gente vai utilizar o maior entre esses valores para
colocar a distância entre as armaduras longitudinais. E temos a armadura transversal. Aqui, no caso, a gente vai usar o espaçamento da mesma forma. No caso, aqui eu uso o espaçamento dos estribos, né? Agora, aqui deve ser igual ou inferior. Por quê? Quanto mais perto um estribo do outro, maior a resistência ao cisalhamento. Só que tem um mínimo, que é de 5 milímetros. Aqui, ó, 200 milímetros, que é os 20 centímetros. Menor dimensão da seção, você está usando a seção de 14, um exemplo. Ou 24 φ. O que é esse 24 φ? Para o CA25 e 12 φ para o CA50. A gente está utilizando aqui a armadura de 10, é CA50. O que é esse 12 φ? É nada mais 12 vezes 10 milímetros, 1 centímetro. Então, a armadura mínima vai ser 12 centímetros para esse caso. Por quê? Ela é menor que 20 centímetros, é menor que a dimensão, menor dimensão do pilar. E vamos analisar aqui. Aqui ela fala, ó, esse pilar deu armadura mínima, ó o estribo aqui, 5 φ de 5 a cada 12. Vamos olhar aqui o detalhamento. Olhando o detalhamento, ó. Aqui ele diz, ó, 27, aqui, ó, a cada 12, 27 fica a cada 12. Nós temos um pilar aqui, se vocês observarem, 14 por 19 de estribo. Aqui tem um comprimento de 3 centímetros em cada lado. Aqui, ó, tá, fecha os 20. E aqui fecha os 25. E aqui especifica quais armaduras foram utilizadas. Aqui, ó, 4 barras de 10 milímetros. E dá o comprimento. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês.